considerações? Eu vou só Tem dar um uma... Antes tem um comunicado. Boa noite a todos. Todos são bem-vindos. Nós queremos compartilhar hoje com vocês que dia 20 de setembro é aniversário da nossa casa. Aniversário quando foi feita a primeira ata. Ela já existia, só que não oficialmente. A nossa casa já existe desde 98. E no dia 20 de setembro de 2001, ela foi registrada, foi feita a primeira ata. Então, essa semana estamos de aniversário, né? Em 2003, a gente iniciou nesse local. Antes a gente não tinha lugar fixo, porque nós estávamos ainda em processo de organização. Então, com bastante alegria, né, que a gente está nesse trabalho todos esses anos, e essa casa se mantém, né? Apesar das dificuldades, atravessamos uma pandemia, nunca paramos o trabalho, né? E estamos aí. Eu estou um pouco gripada, então a minha garganta está meio ruim, né? Mas é isso aí, então, né? A gente sempre sabe, né, que a casa espírita é uma luz, é um farol, né, que ilumina, né, onde ela está localizada. Bem-vindos, né, a essa casa, bem-vindos a esse momento tão especial, que é o momento da gente parar e olhar para nós e, né, interagir com a espiritualidade. Muito obrigada. Concentrando novamente, aproveitando essa semana, que essa casa completa mais um ano, os espíritos que os circundam, nos envolvem, estão aqui também felicitando, agradecendo esse ponto de luz, que possamos então, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo tudo aquilo que Ele nos dá no nosso dia. Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma, perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento do perdão por aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecer. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora, em nome de Deus, Cristo e caridade. Pai, a quem esteja muito feliz, mas dentro da tua misericórdia, há muitos meios de socorro, muitos recursos para reanimar as criaturas. De toda a alma te rogamos, abençoa os que sofrem, dá a cada sofredor a sua suavização de suas dores, um bálsamo para as suas tristezas. Senhor, muitos de nossos irmãos estão nos vícios, no crime, nos grandes prejuízos físicos e morais. Tem piedade deles, que possam se corrigir a tempo, para não virem a sofrer as duras consequências de seus erros. Bons Espíritos, ajudem um irmão nosso a sair desse estado de doença espiritual e a voltar ao equilíbrio e à dignidade. Nos hospitais, nos lares, os enfermos esperam conforto e querem sarar. Senhor, que as nossas vibrações neste instante levem até eles o alívio para seus males. E se for permitido por tua lei sábia e santa,
que recuperem a saúde. Abençoa os maus, Senhor, a fim de que se arrependam, progridam e se melhorem. Assim errarão menos. Isso será benéfico para todos nós, para toda a humanidade. Ampara, ó Pai, as criaturas que, cheias de amor e boa vontade, querem praticar o bem, trabalhar em favor do próximo, que consigam realizar todo o bem que desejam fazer, e que saibam compará-las e cooperar com elas em seus labores, em suas tarefas caridosas. O lar é a primeira célula da sociedade. Nele, Deus reúne as criaturas que mais precisam estar juntas para se reajustarem ou ampararem mutuamente. Que a proteção divina se estenda a todos os lares, ao nosso também, que neles reine o respeito, a harmonia e a ajuda mútua. Agora, Deus bondoso, vibramos pelas crianças e pelos jovens, que não lhes falte o amparo material e espiritual, o pão e a escola, o amor e a orientação da alma. Ao léu, pelas ruas, muitos vagueiam sem lar, sem abrigo. Velhinhos sofrem abandono e desamparo no fim de seus dias. Se os encontrarmos, inspira-nos para que saibamos dar um pouco de ajuda, o que estiver ao nosso alcance. Mas neste momento, Pai, permite que os envolvamos em votos de paz e doemos a eles um pensamento amigo e bom. Guerra e violência ameaçam o mundo, mas em Ti, ó Deus, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Confiamos em Ti e, sem temores vãos, faremos nossa parte para que haja paz no mundo para todas as crianças, todas as criaturas. Abençoa, Senhor, os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que, sob Tua proteção, governem com amor e justiça em favor dos seus povos. Quanto a nós, Senhor, pedimos perdão de nossas falhas. Ajuda-nos a desenvolver as virtudes que colocaste dentro de nossas almas. Queremos cumprir bem os nossos deveres para alcançarmos o nosso aperfeiçoamento espiritual, pois somente assim poderemos ter a verdadeira felicidade. Graças, Senhor, por todas as bênçãos que sempre nos dá, por estes momentos de vibrações em que pudemos nos doar e viver um clima espiritual tão belo, tão reconfortante, que outras pessoas também tenham momentos assim. Vibração de Bezerra de Menezes. Vamos vibrar pelos doentes, onde quer que estejam, que os nossos pensamentos cheguem até eles, com um apoio para suportarem seus sofrimentos com fé e muito amor. Nós te pedimos, Pai de bondade e justiça sem fim, as graças de Jesus, nosso Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos olhem, Senhor, consoladores, confortando aqueles que têm as suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade, ajudando a todos que apelem pelo teu amor sem fim. Jesus, que és dono da graça e da verdade, estende suas mãos milagrosas em socorro daqueles que te reconhecem como amigo fiel e zeloso, e faz de nós divino modelo
através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, para que a fé cresça, a nossa esperança aumente, a bondade se espalhe e o amor reine sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos doentes, movimenta tuas falanges amigas para ajudar aqueles que sofrem, sejam males do corpo ou da alma. Santos Espíritos, dignos trabalhadores do Senhor, derramem graças e as curas sobre a humanidade sofredora, para que as criaturas sejam amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, plantando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Prece de agradecimento. Pedimos a Jesus, nosso Mestre, neste momento, para que Ele envolva nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, dando a recompensa pelo seu trabalho caridoso. Desde o início, como criaturas humanas, desde a época que nossa memória registra, temos sido ajudados e cuidados todos os dias por espíritos guias e protetores. Não teríamos dado um passo no caminho, teríamos falido no propósito de nos melhorarmos, se não tivéssemos a presença atuante e silenciosa do pensamento amigo desses espíritos piedosos. Pedimos também, em nome desta fraternidade e da equipe de trabalhadores encarnados e desencarnados, temos a certeza que esta fraternidade é um ponto de luz e esperança no meio das trevas deste mundo de provas e expiações, onde as criaturas vêm buscar momentos de paz e melhora, que nós, trabalhadores desta casa, possamos nos realizar no serviço de auxílio ao próximo, que todos se fortaleçam na fé, buscando em Jesus o caminho, a verdade e a vida. E chegando a hora de encerrarmos os nossos trabalhos de prece e radiações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram, para juntos num só pensamento, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e bondade sem fim, para que nos dê forças e orientações para trabalharmos com proveito na sua santa vida. Senhor da caridade, fizeste uma lei para todos nós. Sabemos que a caridade não é somente ajudar os necessitados materialmente. Precisamos entender que o ponto principal da caridade está no esquecimento das ofensas. Dás-nos, Senhor, forças para superar sentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejo de vingança no coração. Que as nossas últimas palavras sejam de esquecimento e de perdão por todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Coloca no coração de todos os que vivem na cegueira da ignorância a certeza consoladora do teu perdão e da tua misericórdia. Que assim seja. Agora vamos convidar o nosso irmão, nosso expositor da noite de hoje. Fique à vontade, né? Obrigado. Uma boa noite a todos os irmãos presentes, encarnados e desencarnados. É sempre um grande prazer, uma grande alegria ao trabalharmos para Jesus. Por isso rogamos a Ele as suas bênçãos, para que continuemos juntos, sempre buscando os seus ensinamentos de amor e de paz. E os bons espíritos possam nos iluminar. A doutrinária de hoje é sobre o livro ditado pela nossa irmã e mentora dessa casa espiritual, pelo nosso irmão Divaldo Pereira Franco, que chama-se Vida, Desafios e Soluções. Esse é o nosso tema para a nossa reflexão desta noite.
O que é a vida? Esta é uma daquelas perguntas para a qual todos gostariam de encontrar uma resposta. Definir a vida, não é verdade? E com certeza, cada um de nós já se perguntou muitas e muitas vezes: por que tantas dificuldades? Por que tantos obstáculos, tantos desafios em nossas vidas? Por que é tão difícil viver? Para não nos estendermos em demasia, se temos apenas algumas, aquelas que mais doem, que mais nos fazem sofrer: a perda de um ente querido, a falta de saúde, os problemas familiares, os maus relacionamentos e por aí vai. Vida, esse assunto é primordial. Nossa vida, todas as vidas nos rodeiam, estão inseridas na vida. E essa vida abrangente, qual rio que contém e leva em si as demais vidas, o foco do nosso interesse. Ao buscarmos conhecê-la, nós construímos um caminho para entendermos melhor a nossa própria vida. Uma outra grande verdade: por mais que busquemos um conceito que possa traduzir da melhor maneira possível tudo aquilo que significa vida, teremos dificuldades de encontrar. Então, como definir a vida? Torna-se fácil refletir sobre um assunto se simplificarmos ao máximo o seu sentido. Assim, vejamos, quando vemos algo quieto e pensamos que está morto, um leve movimento indica que nós nos equivocamos, nós erramos. É o mover de um corpo que define que ele está vivo. Podemos dizer que vida é ação, movimento, animação. Claro que mesmo assim, cada um de nós tem nosso próprio jeito de conceituar a vida. Filósofos, cientistas, religiosos, todos, cada um sob o seu ponto de vista, a define como bem e entende. De maneira geral, e para que entendamos mais facilmente, define-se a vida como um período constituído entre o nascimento e o falecimento. Alguém, poeticamente, assim definiu: a vida é um mistério à espera de ser revelado, um jogo a ser vencido, uma luta a ser enfrentada e, ao mesmo tempo, a beleza à procura de elogios é a canção para ser cantada. Todos os dias a vida nos dá as oportunidades de transformar as nossas tristezas em alegrias, para que possamos realizar a nossa missão e assim alcançar os nossos objetivos. Pode-se afirmar que todos estão corretos em seus conceitos, porque cada pessoa, ou cada agremiação, ou cada grupo, ou cada segmento da sociedade, seja ela religiosa ou científica, irá definir a vida de acordo com as suas percepções, suas emoções, a sua capacidade cultural, suas necessidades, enfim. Só que sabemos também, muitos deles deixam de considerar um dos aspectos fundamentais da vida: a sua finalidade, os seus objetivos. Para que, afinal, então, serve a vida? Para que vivemos? Por que estamos aqui? São perguntas para as quais devemos encontrar respostas. E Joana de Ângeles, neste livro, considera esse aspecto fundamental, nos traz um conceito interessante para a nossa análise e para o nosso estudo. Diz ela assim:
A vida física é uma experiência iluminativa que enfrenta numerosos desafios no seu processo de crescimento, a fim de os solucionar. Entendamos a vida física como encarnação, aquele período em que o espírito encontra-se encarnado. Ela diz claramente: a vida é uma experiência iluminativa. Recorrendo ao Livro dos Espíritos, na sua questão de número 132, encontraremos a seguinte questão: qual a finalidade da encarnação dos Espíritos? E a resposta é a seguinte: Deus as impõe com o fim de levá-las à perfeição. Para uns é uma expiação, mas para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A doutrina espírita, apresentada ao mundo por meio do trabalho da codificação de Allan Kardec, com a autorização e auxílio dos espíritos superiores, veio mostrar ao mundo que existe um objetivo mais sério na vida, além da curtição, do prazer e do simples deleite. A vida é uma oportunidade a oferecer a Deus para nós, nosso Pai, para o nosso crescimento. Assim começamos a entender os motivos dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das nossas dificuldades. Na verdade, todos esses percalços que encontramos na vida são oportunidades para nosso crescimento, convites ao nosso melhoramento. Não que estejamos fazendo apologia ao sofrimento. Não é isso. Mas algumas pessoas, um tanto desinformadas, pensam e dizem isso a respeito da doutrina espírita. A doutrina espírita, meus irmãos, é uma das que mais trabalham pela felicidade do homem, mostrando-lhes o caminho para assim chegar a ela. Mostra-nos que a felicidade ou a infelicidade é a criação desse mesmo homem, que por meio de suas ações é somente ele que pode acabar com a tal da infelicidade. Quando se prontificar a seguir as leis que levam a essa mesma felicidade que ele mesmo tanto procura. Só para que fique bem claro a esse respeito, podemos dar um exemplo bem simples, que melhor ilustrará a nossa posição sobre tal. Algum professor aqui na sala? Nenhum? Tudo bem. Então, vamos citar um exemplo. Por isso que eu convidei, se tivesse algum professor, para saber o que eu vou falar, ele vai entender. Numa escola, o aluno fica sabendo que no próximo dia ele deverá fazer uma prova. Ele é pego de surpresa, não esperava por isso. Ninguém me disse nada. Então ele sofre, ele chora, fica angustiado, reclama dos professores, reclama da escola, enfim, pensa que todos querem o seu mal. Engana-se, pois a prova tem apenas um objetivo, o objetivo de medir o seu aprendizado e levá-lo assim a uma posição melhor. O mesmo, meus irmãos, se dá em relação à vida. Os problemas, as dificuldades, os desafios que enfrentamos não são castigos, são oportunidades de medir o nosso aprendizado. O aluno que passa na prova chega mais rápido ao seu objetivo final. O espírito que enfrenta com altivez e com coragem
esses desafios, vencendo-os, usufruem mais rapidamente da felicidade assim prometida por Jesus. Felicidade esta destinada aos bem-aventurados, porque eles já foram aprovados, concluíram os seus aprendizados, conforme asseverou Jesus. Bem-aventurança significa felicidade. No capítulo 5 de São Mateus, no Sermão da Montanha, o Senhor promete a felicidade aos que vivem como filhos de Deus e aponta alguns traços que devem ter para refletirem o modo de ser de Cristo e procurarem a viver como o mesmo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem e disserem falsamente toda e qualquer espécie de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois também assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. É evidente que nas bem-aventuranças o Senhor quer estabelecer um contraste. Proclama abençoado um modo de ser que, encarado aos olhos demasiadamente humanos, mais pareceria uma desgraça. A moral cristã entronca com a moral natural e leva à sua plenitude. Mas assim como a moral natural não é um simples prolongamento da conduta animal, porque há um novo dado. A inteligência, as bem-aventuranças manifestam os frutos da transformação que devem se realizar na vida do espírito. Diante do exposto, perguntamos: como nos portamos diante dos testes que surgem em nossa caminhada? Sabemos que em nossas vidas, diariamente, estamos nos deparando com um problema, com dificuldades. Resolvemos um problema e logo ali adiante já temos outro. O grande lance dessas dificuldades é que cada um de nós reage de maneira diferente. Mas dificilmente aceitamos bem esses testes em nossas vidas. Há um ditado bem interessante que diz: o bom cabrito não berra. Expressa ela uma grande verdade na sua simplicidade. O espírito, em sua caminhada evolutiva, rumo ao crescimento, depara-se com testemunhos que o assustam. Se já for um espírito amadurecido, considera que cada vitória da evolução o colocará diante de um novo desafio. Cada etapa é constituída de uma escala de valores que tem um grande significado. Ultrapassado uma dessas fases, surgirá outra que exigirá novos esforços. Agora, se o espírito ainda não tiver desenvolvido a escala do autodescobrimento,
de maturidade, mergulhará nos complexos dramas do desequilíbrio e se perderá nos escuros caminhos das paixões e dos tormentos que o deixarão alienado. E então surgirão grandes problemas para esse espírito. Entre os grandes problemas que perturbam a humanidade estão aqueles relacionados à mente, ao psicológico. A fim de solucionar suas dúvidas e problemas relacionados à mente, consequentemente a sua qualidade de vida, o homem buscou alternativas e mecanismos, caminhos que muitas vezes foram criados por ele mesmo. Assim, surgiram as ciências da mente, a psicologia, a psiquiatria, entre outras. A psicologia é uma ciência que se propõe ao estudo do comportamento humano dos processos psíquicos. Para isso, ela estuda as vias que servem de base e descreve as mudanças que ocorrem nessa atividade nos estados patológicos. A psiquiatria trata clinicamente as doenças mentais e alterações de comportamento. Ocorre que essas ciências, todas elas dignas de nosso respeito, quando tratam do homem, consideram apenas o estado físico. Acreditam que o homem é apenas corpo. Diferentemente da religião, que acredita haver no homem duas forças, o corpo e a alma, trabalhando conjuntamente. Ainda aí, há um pequeno ponto de discordância que nos mostra a doutrina espírita. Diz ela, o homem é formado de três partes essenciais: o corpo, o espírito e o perispírito, sendo esse o responsável da ligação entre os dois primeiros. Tudo que ocorre com o corpo reflete diretamente no espírito, e mais ainda, tudo que acontece com o espírito refletirá intensamente no corpo. Quando o espírito está bem, o corpo está bem. Mente sã e corpo sã. Eis o velho ditado. Dentre os muitos problemas que o homem enfrenta em sua vida, podemos falar daqueles que afetam a sua mente, os distúrbios mentais, as fobias, os medos, os traumas, a loucura e tudo o que se relaciona ao gênero. Também devemos considerar que muitos desses males terão suas origens encontradas em vidas passadas. Já que também sabemos, a vida do espírito não é somente essa. Um dos ensinamentos trazidos pela doutrina espírita é essa: a pré-existência e a sobrevivência do espírito, que é imortal. Já existia antes desta encarnação e continuará existindo após esta vida. Assim levará consigo em sua bagagem tudo o que lhe é próprio: conhecimentos, qualidades, defeitos, sentimentos e suas emoções. Tudo isso se transforma nos famosos transtornos mentais. Os transtornos mentais e ou de comportamento são uma série de distúrbios que, embora apresentem uma série de sintomas, geralmente se caracterizam por uma combinação de ideias, de emoções, comportamentos e relacionamentos anormais para consigo próprio e para com as outras pessoas. São exemplos de transtornos mentais e de comportamento: a esquizofrenia, a depressão, o retardo mental e os transtornos devido ao uso de substâncias psicoativas, ou seja, de álcool e outras drogas.
claro que estamos nos perguntando aonde isso vai nos levar. Sabemos que o ser humano é um ser sociável. Ele foi criado para viver em grupo, pois sozinho ele não consegue viver. Mas nessa vida em sociedade, enfrentando a agressividade do outro, o melindre, as queixas e tudo que pode ocorrer de negativo nesses relacionamentos, o ser humano guarda em si os conflitos. Conflitos esses que irão atormentá-lo continuadamente. E é claro que o continuadamente aqui será considerado da possibilidade desse mesmo homem não querer resolver seus conflitos, não querer enfrentá-los. E esse é um dos nossos objetivos de nosso trabalho. Mostrar que podemos e devemos vencer nossos medos, nossos conflitos, nossos problemas. Nessa relação de troca que a vida em sociedade nos põe, vai ficando resquícios em nós. Resquícios que podem ser positivos ou negativos, que serão guardados em nossos arquivos mentais. A nossa mente, meus irmãos, é como se fosse um grande arquivo, e neles vamos guardando tudo o que acontece em nossas vidas. As boas recordações, os bons acontecimentos, fazemos questão de sempre tê-los à mão, ao nosso alcance, nas primeiras gavetas de nosso arquivo. Já o mesmo não acontece com as más recordações. Assim fazemos questões de apagá-las, ou melhor, escondê-las, mantendo nas gavetas mais distantes, que quase nunca serão utilizadas por nós. Aquela briga com o vizinho, a raiva do nosso chefe, a discussão com o marido, as desconfianças, os ódios, as malquerenças, enfim. E tudo isso começa a refletir no nosso comportamento, como conflitos mal resolvidos, emoções mal resolvidas. Também, mais uma vez, não nos esqueçamos de considerar as emoções mal resolvidas que ficaram no passado, que estão registradas na nossa mente. E a mente registra tudo o que é do espírito. Se não encontramos a causa para um determinado mal nessa existência, com certeza será de uma existência passada, necessitando de corrigir. Uma dor de cabeça, um mal-estar repentino, e isso fica em nós, nos perturbando, aumentando a cada dia, piorando a situação. Nessas situações, nós buscamos os recursos da medicina. São receitados remédios que cuidarão do corpo. E se o problema não está no corpo, não será resolvido, pois tais problemas serão apenas o efeito. A causa continuará agindo em nós, pois não foi solucionado. A ciência não consegue resolver os problemas da alma, apenas do corpo. E se somos algo a mais que somente o corpo, quem cuidará de nossas almas? As ciências da Terra, por um longo tempo, tentaram nos fazer acreditar que éramos apenas inteligência. Fomos preparados para viver em um mundo onde aqueles com superinteligências eram preparados para solucionar todos os problemas, todas as situações difíceis que surgissem em nossos caminhos. Porém, logo perceberam que havia algo a mais, a emoção. Também se percebeu que apenas a emoção não bastava. Necessário o equilíbrio entre inteligência e emoção, ou seja, aquilo que já nos ensina a doutrina espírita. O espírito evolui em dois aspectos, na razão e no sentimento.
na inteligência e no amor, ou seja, intelectualmente e moralmente. Surge a necessidade de aprendermos também a trabalharmos as nossas emoções. E aí começam a fazer mais sentido as palavras de Jesus quando nos recomendava o amor ao próximo, o perdão. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. E a vida em abundância que Jesus nos pode proporcionar está relativamente ligada à nossa capacidade de perdoar. Ninguém pode ser feliz com um coração cheio de mágoas, cheio de ressentimentos. Pode até parecer conversa de religioso, mas alguns setores da psicoterapia já admitem tal necessidade. O psicoterapeuta Luiz Kutner, autor do livro Os Bastidores do Amor, da editora Alegre, fala sobre o amor, sobre a dor, a raiva e perdão. E diz ele assim: perdoar alivia, diminui o sofrimento e melhora a qualidade de vida. E diz mais ainda: mas algumas coisas são imperdoáveis. É preciso respeitar os limites de cada um. O perdão é uma doação que você faz a alguém que talvez nem mereça, mas no fundo é uma adoção que você faz a si mesmo, porque é você quem se liberta. Então, meus irmãos, façamos uma proposta a nós mesmos. Passemos uma borracha em todos os sentimentos de mágoa que ainda temos. Libertemos-nos do ódio, expulsamos a mágoa, perdoemos os nossos ofensores e a nós mesmos, pois todos nós necessitamos do perdão de Deus, ensinado por Jesus na oração do Pai Nosso. Se Deus, a suprema bondade, compreende nossos erros, por que não deveríamos entender os erros do próximo? Experimente perdoar, pois quem aprende a perdoar jamais se esquecerá por sentir os efeitos da felicidade que advém deste ato. Quando somos machucados em nosso íntimo, em nossa alma, em nossos sentimentos, tendemos a manter a raiva dentro de nós. E isso só faz crescer a mágoa, só faz afastar as pessoas. Podemos e devemos entender que para parar de doer, se formos capazes de perdoar. É difícil para vocês perdoarem? Quem sente-se incapaz de perdoar, acaba focando a sua atenção em quem ou no que o feriu. E isso faz muito mal. É como se a raiva sentida permanecesse presente. Não perdoar é manter de pé o papel de vítima, que não permite o crescimento, e manter a raiva, a mágoa, o rancor, pois mantém uma situação do passado que influencia no presente. Mas o que é o perdão? A palavra grega traduzida como perdoar significa literalmente cancelar. Mas quando os fatos forem dolorosos demais, nunca vão embora da memória. Entretanto, a pessoa pode se lembrar do apoio que obteve no momento da dor, e como esse apoio minimiza a lembrança dolorosa, ou ainda perceber que aprendeu com a situação. Mas vale lembrar que perdoar não significa necessariamente esquecer a mágoa e aceitar o que foi feito, mas sim superar, elevar, ver por outro ponto de vista os valores e praticar a empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro. A opção é nossa. Mas devemos nos lembrar que toda situação mal resolvida gera sentimentos negativos
e pode se tornar um inferno particular. É o perdão que permite que um casamento não se acabe, que uma amizade tenha continuidade, mesmo depois de uma discussão, que as relações do trabalho, mesmo depois de um conflito, sobrevivam em meio às discussões e desentendimentos que costumam ocorrer em ambiente profissional. Já está mais que comprovado que acumular sentimentos negativos compromete a saúde física e mental, desencadeando não só conflitos psicológicos, mas também doenças. O perdão requer autoconhecimento, inteligência emocional, responsabilidade, humildade, e deve ser praticado entre todos aqueles que se amam. Estas são, na maioria, são palavras proferidas por profissionais, psicólogos, psicoterapeutas, enfim, que apenas confirmam aquilo que o Mestre Jesus, o maior psicólogo que o mundo já teve notícias, já nos disseram. Concluímos então que o perdão é o remédio, a solução, e para chegarmos a essa terapia, necessário se faz que nós nos conheçamos e tenhamos coragem de limpar os nossos arquivos e a necessidade do autoconhecimento. Só podemos eliminar a sujeira de uma casa se tivermos a coragem de arrastar os móveis para poder saber aonde está a sujeira. Assim, apresentamos a meditação e a visualização como recursos que vão favorecer o autoconhecimento e a autorrealização, proporcionando pensamento bem direcionado no processo da vitória do ser que se significa e se torna uno com Deus. O trem da vida. Um amigo falou-me de um livro que comparava a vida como uma viagem de trem. Uma comparação extremamente interessante, porém, quando bem interpretada. Isso mesmo, a vida não passa de uma viagem de trem, cheia de embarques e desembarques, alguns acidentes, surpresas agradáveis em alguns embarques e tristezas em outros embarques. Quando nascemos, entramos nesse trem e nos deparamos com algumas pessoas que julgamos que estarão sempre conosco nessa viagem. São nossos pais. Infelizmente, isso não é verdade. Em alguma estação eles descerão e nos deixarão órfãos do seu carinho, do seu amor, da sua amizade, da sua companhia insubstituível. Mas isso não impede que, durante essa viagem, pessoas interessantes e que verão ser super especiais para nós, embarquem. Chegam nossos irmãos, nossos amigos, nossos amores esses maravilhosos. Muitas pessoas tomam esse trem apenas a passeio. Outros encontrarão nessa viagem muitas tristezas. Outros circularão por esse trem, prontos a ajudar a quem precisa. Muitos descem e deixam saudades eternas. Outros tantos passam por ele de uma forma que, quando desocupam o seu assento, ninguém vai sequer notar que ele esteve ali para receber a sua presença. Curioso é constatar que alguns passageiros que não são tão caros se acomodam em lugares diferentes dos nossos. Assim somos obrigados a fazer este trajeto separados deles. É claro que durante essa viagem atravessemos com grandes dificuldades nosso vagão e cheguemos até eles. Só que, infelizmente, jamais poderemos sentar ao seu lado, pois já terá alguém ocupando aquele lugar.
Não importa. É assim a viagem, cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas, despedidas, porém, jamais retornos. Passamos essa viagem da melhor maneira possível, tentando nos relacionar bem com todos os passageiros, procurando em cada um deles o que tiverem de melhor, lembrando sempre que em algum momento do trajeto eles poderão fraquejar. E provavelmente precisaremos entender isso, porque também nós fraquejaremos. Muitas vezes, e com certeza, haverá alguém também que nos entenderá. Amigos, façamos que a nossa estada nesse trem seja tranquila, que tenha valido a pena e que, quando chegar a nossa hora de desembarcarmos, o nosso lugar vazio traga saudades e boas recordações para aqueles que prosseguirem. É sempre bom lembrarmos de outro bom conselho de nossa amiga Joana de Ângeles, que nos apresenta. Viver é um desafio sublime, e realizá-lo com sabedoria é uma bem-aventurança que se encontra à disposição de todo aquele que quer visualizar. Agradeço então, irmãos, a todos pela paciência e rogamos a Jesus o seu amparo e que possamos fazer essa nossa viagem em paz e em segurança, tendo o Mestre Jesus como condutor desse trem que é a vida. Que assim seja. Muito obrigado por tudo que é. Boa noite a todos. Muito bom, obrigada por ouvir essas palavras, para que a gente possa ter esse incentivo, de enfrentar as nossas dificuldades, que a gente sabe que ninguém está isento, todos nós vamos ter que passar por problemas, dificuldades, experiências dolorosas, mas a gente sabe que Jesus está sempre conosco em todos os momentos. E muitas vezes, quando a gente acha que não vai suportar, que aquela dor está imensa, difícil, a gente sabe que é o momento que Ele está mais próximo da gente. É o momento que Ele está nos fortalecendo, que Ele está nos sussurrando no nosso ouvido para passar, E a gente sabe, realmente, tudo passa, A gente sabe que as dores vão fica como uma lembrança para que a gente possa, às vezes não errar mais, não repetir os erros, às vezes para a gente se fortalecer na confiança, na esperança, porque a gente sabe, que como tudo vai passar, tudo é muito passageiro, é que nem ele falou ali do trem, tudo é muito passageiro na nossa caminhada. Daqui a pouco a gente já está lá, retorna para a nossa verdadeira casa e busca as afeições que a gente tinha, aqueles que também estão lá torcendo para que a gente possa cumprir todas as nossas tarefas, que a gente fique bem, para o nosso retorno ser bem glorioso. Muitas vezes essas dores, essas dificuldades que se apresentam, é para a gente fazer essa avaliação. O que a gente está colocando na nossa mala, É como uma viagem. O que a gente vai levar na nossa mala? Se a gente vai para um lugar frio, a gente vai levar roupa de frio. Se a gente vai para um lugar muito quente, leva roupa quente. Mas e retornando para o plano espiritual, para a nossa verdadeira casa, o que a gente está levando? Que são os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas atitudes perante os outros. Então, essa reflexão, essa avaliação. A dor, ela nos convida a avaliar o que nós estamos fazendo até hoje, para que a gente possa, quando retornar para a nossa mala cheia de coisas boas, Então,